Câmara Esportiva de volta, vamos falar aí de Flamengo e Guarulhos, equipes do futebol profissional aqui da cidade de Guarulhos, disputando a chamada segunda divisão. Eu sempre coloco aqui no programa, né, para você que está nos assistindo, nós estamos no estado onde, quando se trata de esporte, é o grande estado, né, aqui tudo acontece de forma mais forte, né, e o futebol não é diferente. Eu dizia aqui em off para os amigos que estão nos acompanhando, nós temos no futebol profissional do estado, são 100 equipes, não é isso? 20 equipes na 1, 20 equipes na 2, 20 na 3, são 60. E na segunda divisão, que é o assunto do programa hoje, são 40 equipes. E como é que funciona o Campeonato Paulista? Começou com essas 40 equipes, né? Chamada da primeira fase, 40 equipes disputando, divididas em 5 grupos de 8 equipes. Essa fase já acabou, as equipes passaram para a segunda fase, nós temos aí 16 equipes, são 4 grupos com 4 equipes, e essa fase que nós estamos, e que essa fase termina agora no próximo sábado. É isso, Tássio? Termina e começa a outra pauleira. Pois é, pauleira. Olha, para você ter uma ideia, terminada a primeira fase para a segunda, o sistema foi de sorteio, e Guarulhos caiu na mesma equipe do Flamengo. Nós temos aí no grupo Guarulhos, São José, Paulista e Flamengo. É isso, Tássio? Confere? Você confere. Mauá. Flamengo, Guarulhos, Mauá, isso. São José. Mauá. Eu não entendi que tipo de sorteio a federação fez. Nós temos essa tabelinha, não temos, né? Aí. Tá aí, ó, tá lá. O Flamengo, São José, Guarulhos e Mauá, 8, 7, 6 e Mauá com 4. A retrospectiva até agora, gente, é o seguinte: o Flamengo com 8 pontos, vocês estão vendo aí, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, marcou 3 gols, sofreu 2, portanto tem um saldo de 1. O São José em segundo, 7 pontos, também 5 jogos, 1 vitória, 4 empates, nenhuma derrota, marcou 3, sofreu 2, também tem 1 ponto positivo. O Guarulhos com 6 pontos, são 5 jogos, 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, marcou 5 gols, sofreu 6, portanto menos 1 de saldo. E o Mauá com 4 pontos, fez 5 jogos também, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, marcou 3 gols, sofreu 4 também, menos 1, essa retrospectiva. Tá, se dá para arriscar um palpite aí? Está tudo embolado, né? Embolou tudo. E o Flamengo fez o favor de provocar isso, né? O Flamengo podia ter liquidado a fatura, já na última rodada, mas acabou cedendo a vitória para o time de São José dos Campos. Então o Flamengo provocou toda essa celeuma aí, né? Agora, vamos ver, está difícil, né? Muito difícil. Claro que o Flamengo tem sob sua responsabilidade um clube que já esteve na A3, um clube que tem uma estrutura melhor do que o Guarulhos, então se apresenta como favorito. Agora, é difícil de dizer quem vai ganhar esse jogo. Nem sempre o favorito vence. Sim, e eu de saída já não arrisco palpite. Juliano, tudo bem, Juliano? E aí? Tudo bem, Ulisses. Nos últimos 3 jogos, 3 empates por 1-1. Se persistir, quem passa é o Flamengo, né? O Flamengo joga por um empate no domingo. Embora, se o Guarulhos vencer e o jogo lá em São José dos Campos empatar, passa os 2. Pois é. O Flamengo e o Guarulhos. Então ainda a gente tem chances de ver os 2 passar de fase. Embora eu entenda, Ulisses, que vai ser difícil. O São José vai vir com tudo, Mauá eliminado. Então eu acredito que lá em São José, o São José seja o grande favorito. E eu vou ao encontro do que o Tássio falou. Realmente o Flamengo poderia, com empate, garantir já a classificação já matematicamente. E aí eu já queria lançar a primeira pergunta pro Matheus. Posso? Pode, lógico. Matheus, vamos lá. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Deixa eu só dar, até porque, Tá. Desculpa te interromper, mas obviamente ele vai responder a sua pergunta, e você vai fazer a pergunta e ele vai responder, claro. Mas só porque o telespectador conheça um pouco, né, sim, claro. dos atletas, desse trabalho. Rapidamente, Matheus, se você puder contar a tua história, né? Você está com 22 anos, né? É o goleiro da equipe. Como é que é a tua história com o futebol? Conta rapidinho para nós. Boa tarde, é um prazer Boa estar tarde. participando do Câmara Esportiva. Agradeço a oportunidade. E minha história, vou tentar resumir um pouquinho. Eu fiz minha base inteira no Corinthians. Eu entrei lá em 2000, com 5 anos, e saí agora em 2016. E me profissionalizei lá, joguei a base, joguei 3 Taças São Paulo, e acabei me transferindo para a equipe do Grêmio Osasco.
Fiquei 2 anos em Osasco e agora eu vim pro Flamengo de Guarulhos. Legal. Voltei, né? Porque nessa passagem que eu tive pelo Corinthians, em 2016 eu vim emprestado, 2015 e 2016 eu vim emprestado na parceria que tinha com o Corinthians. E aí a gente fez uma bela campanha com o professor Marelli, a gente foi semifinalistas, e aí a gente fez um marco que o histórico clube nunca tinha chegado. E agradeço também a todos os torcedores também pela minha volta, fiquei muito feliz de voltar. Você está residindo em São Paulo? Como é que está? Está Sou estudando? Como é que está a tua vida fora do futebol? Eu comecei a fazer educação física na faculdade, só que por conta de jogos, de viagens e tudo, complicado, eu tive né? que trancar. Então meu foco o principal é o futebol e eu moro aqui na Zona Leste. Tá bom, legal. Agora pode fazer a pergunta hoje. Quer apresentar o Max? Não, então tá, já vamos de Max então. Né? Vamos O Max também tem 22 anos, é lateral direito, né? Jogando pelo Guarulhos. Conta um pouquinho também da sua história. Boa tarde, viu, querido? Boa tarde, como o Matheus disse aqui, é um prazer estarmos aqui no programa, né? Tá representando os 2 clubes da cidade em cenário profissional, né? Então agradeço a oportunidade de estar aqui nessa tarde. Eu já tive uma passagem também, assim como o Matheus, eu tive uma passagem anterior pelo Guarulhos, eu disputei o Paulista Sub-17 em 2013 pelo Guarulhos. No histórico, havia sido a primeira classificação também no Sub-17 do Guarulhos, então, graças a Deus, já tive um passado um pouco de conquista de histórico no clube. Depois dessa passagem, eu fui para o Bragantino, e depois do Bragantino, eu acabei vindo para o Juventus da Moca, disputei a Copa São Paulo pelo Juventus, e aí, nesse tempo, eu tive uma lesão, pós o Juventus, fiquei parado, e aí tinha um treinador aqui no Guarulhos, que já trabalhou comigo no Sub-17, pediu meu retorno agora, e aí a diretoria, o diretor Milton, o presidente Ricardo Ageia, viram o meu material e acabei retornando novamente para o clube, né? Então a gente vem tentar escrever uma história nova no clube, né? Que a gente pode ver uma crescente evolutiva no Guarulhos, né? Porque antigamente a gente pode falar que não fazia mal a ninguém, a gente pode usar esse vocabulário. Mas hoje a gente vê já uma crescente na própria base, no profissional, então já vem num processo bem evolutivo o Guarulhos, né? Num trabalho sério. Legal, Aliás, o Guarulhos que bateu o recorde de pontos dele no Campeonato Paulista da segunda divisão, 32 pontos, né, João? Na primeira fase, foi 32. Queria fazer uma pergunta pro Matheus, e em cima do que o Tassi falou. Nós notamos na transmissão, né, Tassi, um Flamengo um pouco tranquilo demais contra o São José, né? E ainda mais quando o São José perdeu o jogador, a gente até falava, tranquilo entre aspas, né? Porque o São José é um time de camisa. Mas o empate é do Flamengo. E logo em seguida o Flamengo marcou gol. Aliás, o São José marcou gol. E a gente notou, aí a gente tá vendo as imagens do jogo, o Flamengo tranquilo, até que quando o Flamengo caiu no jogo, que ele começou a pressionar, já estava quase na metade para o final do jogo. Você notou que o Flamengo jogou muito com o regulamento embaixo do braço? Você acha que faltou pressionar mais o São José ou não? Olha, a gente sabia da qualidade e também da onde que a gente ia entrar na equipe de São José, que é uma equipe muito qualificada, pela primeira fase que eles fizeram, pelo tudo que eles apresentaram. E eu não acredito muito nisso não. A gente, com a expulsão, não deu nem tempo de acomodar, se é essa a palavra, porque foi na outra bola parada a gente tomou um gol. E depois foi um jogo típico de que eles desceram a linha, a gente tomou 90% da chance do segundo tempo foi nossa, e a gente acabou não conseguindo ser efetivo para fazer o gol. Mas a gente entrou para engolir o São José, só que acabamos não estando numa tarde muito feliz, uma manhã muito feliz ali no domingo, porque eles se fecharam de um jeito que a gente não conseguiu entrar. A gente teve um domínio no segundo tempo, mas não conseguimos ser efetivos. Legal. Tassi. 2 perguntas para o Santino. Primeira, você jogou futsal? Joguei. Nota, sim. Porque você está fazendo a vez do goleiro linha, né? E no futsal é que se usa muito isso. Quando eu comecei em 2000, foi no salão, até o sub-15, se eu não me engano, foi no futsal. Aí depois não dá para conciliar campo e salão, e aí eu optei pelo campo. Eu percebi isso. Trabalhos embora futebol, distintos, né? A outra pergunta. Você falhou no gol do centroavante de São José? A bola foi cruzada no escanteio. E o centroavante na trave ali, no poste direita, que pegou a bola de cabeça. Como é que foi aquilo? Não deu para sair, para cortar a bola? Olha, eu ouso em falar que a bola ali dentro da pequena área é do goleiro. Eu acredito muito nisso. Sim. Só que na batida do Denis, lateral direito, os 3, como aí um tirinho. O professor Ricardo do São José, acho que fez propositalmente, os 3 passam na minha frente.
E eu não vejo a saída da bola. Então eu opto em ficar, que eu não vou sair no escuro. Então não acredito, né, dividindo a responsabilidade, tanto é que eu sou homem o bastante para falar, mas acho que foi uma falha ali coletiva, ali de um primeiro pau, de a gente estar mais preparado e tirar a bola. Sim, parabéns. E você tem demonstrado muita frieza, muita categoria no gol do Flamengo. Vai Obrigado. em frente. Muito obrigado. Só fazendo voltando um pouquinho atrás, até porque o Juliano lembrou dos 32 pontos do Guarulhos, né, na primeira fase. A classificação foi justamente essa. Guarulhos com 32, São José 28, o Paulista com 27 e o Flamengo com 27. Ficando fora, né, o Amparo, o Joseense, União de Mogi e o Atlético Mogi, equipes que compunham o grupo 4. Né? E agora então já falamos aí da segunda fase. O Juliano quer falar? Quero fazer uma pergunta para o Max agora, é o seguinte, o Guarulhos fez um excelente primeiro turno, né, como nós já dissemos, 32 pontos. Se imaginava um Guarulhos mantendo a média na segunda fase, e acabou não acontecendo. Né? Um empate com o Flamengo e com o São José, a gente pode até considerar normal né? Agora, o Mauá, que era o chamado desconhecido, veio aqui e venceu por 3-1, quer dizer, então juntou aí o empate com o Flamengo, 2 empates com o São José e a derrota para o Mauá. Da primeira fase para a segunda só entrou o Mauá de diferente. Só, né? O Mauá. Não é isso? Só o Mauá. Tá. E aliás, o único que conseguiu vencer o Guarulhos aqui, porque o Guarulhos não havia perdido nenhum jogo. Quando vocês chegaram para o jogo lá do Mauá, como é que estava o sentimento do time? Deu aquela murchada ou vocês sempre acreditavam que dava para virar? Na verdade, foi um jogo muito atípico, né? Porque, como você mesmo relembrou, a gente não havia perdido em casa, mas isso não era um certo egoísmo nosso, um egocentrismo. O jogo atípico que você diz, o 3-1. O 3-1, tá. Sim, porque, como você mesmo recordou, a gente não havia perdido em casa na primeira fase. Então, a gente tinha total confiança no nosso trabalho, tanto que a gente quis propor o jogo, que foi uma característica um pouco diferente da nossa equipe. Mas aí, nós fizemos um gol que o juiz anulou e um pouco na sequência eles acabaram fazendo um gol de bola parada. E quando eles saíram na vantagem, e pela característica do time deles, que era marcar meio campo, nosso time teve que se expor um pouquinho para conseguir empatar e virar a partida. E nessa eles tiveram 2 contra-ataques que acabou sendo mortais para a nossa equipe, né? E aí, quando o adversário está na frente, jogando fora de casa e se propõe a só se defender, a mesma coisa aconteceu com o próprio Flamengo contra o São José esse final de semana. A gente teve algumas ações do jogo, mas eles conseguiram um contra-ataque. A nossa equipe ela tinha consciência de que seria um jogo difícil, porque se eles passaram para a segunda fase, era porque era uma equipe qualificada. Mas acabou num lance no primeiro tempo, que eles fizeram um gol no finalzinho do primeiro tempo. Então, a gente voltou para o segundo tempo para arriscar, para poder fazer o gol, para poder empatar e virar a partida, porque dentro de casa a gente sabia que os pontos dentro de casa são de suma importância. Agora, se o Guarulhos passar, vai pegar clubes ainda mais complicados, né? Como corrigir essa oscilação, então? Na sua opinião, o que você acha que precisa acontecer para o time não oscilar tanto como oscilou agora? Eu acho que, se analisar os próprios jogos após o Mauá, a gente já voltou uma crescente, porque a grande característica do nosso time na primeira fase era uma defesa muito forte. Tanto que a gente sofreu poucos gols na primeira fase. Nesse jogo contra o Mauá, tanto que foi o primeiro jogo também que a gente sofreu 3 gols. Então a gente tinha uma defesa muito consistente. Analisando os jogos depois contra o São José lá... Na primeira fase marcaram 23 e sofreram 10. Isso. É isso? O saldo positivo sim, de 13 gols. Entre uma das melhores defesas da primeira fase. Sim. Então, após esse jogo, a gente sentou o grupo, se reuniu e falou, a gente precisa acertar. Sim. Porque agora é o momento. Não tinha mais tempo de poder retardar uma correção no time. Tanto que a gente foi em São José, conseguimos na verdade, o São José conseguiu um empate com a gente, porque a gente com um jogador a menos saiu ganhando 2-0. A gente retornou o acerto da nossa defesa, porque a gente sabe que a qualidade nossa, como do meio para frente, nós temos uma qualidade individual muito boa no nosso time. Então a gente sabia que a gente precisava acertar a defesa para conseguir ter esse equilíbrio no time e sair adiante na fase. Foi isso que a gente começou a acertar novamente após o jogo do Mauá, que a gente viu que a gente deixou um pouquinho pecar na parte defensiva, que sofreu 3 gols. Né? Uma observação, Ulisses, a campanha dos times, elas são muito boas. Né? O Flamengo perdeu só um jogo aqui no Antônio Soares, justamente para o São José, e o Guarulhos perdeu para o Mauá. Quer dizer, a campanha aqui é excelente das duas equipes. São ótimas. Como é que estão as equipes aí para esse desafio agora, para esse próximo jogo? O Guarulhos pode contar com todos os atletas que estão inscritos? Como é que está o departamento médico, cartões? A equipe está inteira para esse jogo? Sim, ainda bem. Então, todos os jogadores focados e
a equipe está inteira, o departamento médico, graças a Deus, está vazio, né? O nosso treinador, o professor Cláudio Matosinho, ele pode contar com todo o elenco à sua disposição para a gente poder fazer uma grande partida, né? Então, tá todo o elenco à disposição para essa partida. E lá o Marcelo Marelli tem o quê lá? Tá tudo em ordem? Estamos muito focados e a gente perdeu o Brendo e o Luan por motivo de cartões, mas quem vai entrar tenho certeza que vai suprir a ausência, porque nosso grupo é muito forte, nosso grupo é muito qualificado e estamos numa expectativa muito grande para o jogo de sábado. O Zé Gatinha volta, foi, né? Foi julgado? Zé Gatinha volta. Volta. O Zé Gatinha volta. Nós falamos aqui dos técnicos, né? Pelo Flamengo, o Marcelo Marelli, aliás, um abraço. E pelo Guarulhos, o Cláudio Matosinhos. Falando em técnicos, gente, até um dado curioso, viu, produção e vocês que estão nos acompanhando, do início da competição em abril, competição que vai até outubro, na dança das cadeiras, já houveram 22 trocas de técnicos até agora. A coisa oscila bastante, né? Produção, vamos para o intervalinho? Já voltamos já? Mais em frente? Então tá bom. Tassi, com você. Bom, eu vou fazer uma pergunta para o Maxwell. Como é que você vê o trabalho do técnico do Matosinhos? Ele realmente transporta para os atletas um otimismo, um conhecimento que ele adquiriu em vários clubes onde esteve e por ser estudioso do futebol. Ele é um treinador que, pelo próprio histórico dele, de muita qualidade, tanto que o ano passado ele conseguiu chegar à semifinal com o próprio União Mogi, que foi uma total surpresa dentro da competição. Então ele passa muito essa experiência para a gente que ele teve ano passado de chegar na fase final. Que ele foi um treinador que chegou na fase final por meio tempo, como ele diz, por meio tempo ele não conseguiu o acesso. Então ele passa essa experiência pra gente, que ele já vivenciou isso e foi num passado muito recente, que foi ano passado. Então ele vem e emenda um trabalho com a gente na primeira fase, de ser o primeiro geral da competição. Então é um treinador de muito conhecimento, que vem passando, gosta muito da coesão do grupo, de um grupo muito unido. Então ele preza muito o nosso grupo de ser uma família, tem muito conhecimento tático, tanto que a nossa defesa, uma coisa que ele pega bastante firme, a nossa defesa foi uma das melhores da primeira fase, então ele tem passado bastante experiência pra gente e essa união do grupo que é o fundamental. Numa divisão onde a gente às vezes tem dificuldades estruturais, os grupos em si, as equipes, ela tem que se formar famílias, porque um ajudando o outro dentro de todas as dificuldades que a gente passa no dia a dia, né? Você gosta de jogar pela lateral direita? Gosta? Isso, pela lateral, E o Matosinhos sempre diz o seguinte: eu fui lateral, então eu corria pela ponta e cruzava. E botam na cabeça dos jogadores isso, que eles têm que correr pelas pontas e levantar na área. Exatamente. É isso que ele fala a vocês? Exatamente, ainda mais no caso, né, que fui da mesma posição que ele, pega bastante, acaba pegando bastante no pé, né, porque não é só o conhecimento como técnico, é o conhecimento como esteve ali também naquela posição, né, então ele gosta bastante, principalmente força a parte defensiva, mas tem que chegar no fundo, tem que cruzar na área, tanto que ele cobra bastante nos treinos, fica depois do treino, vamos cruzar na área, mas às vezes é raro, na né? correria, O que é raro na isso, correria do dia a dia, às que ele vezes tá falando. não dá tanto tempo de ficar todo o tempo, né? Não, o que é raro isso que ele está falando, porque hoje em dia, vamos pegar a média do futebol brasileiro, quantos treinadores cobram esse tipo de só fundamento, mandar voltar né? o Filpo Nunes. Então do isso é raro, Palmeiras. é muito O importante. jogo é pelas pontas. Agora, eu pelas queria fazer uma pergunta pro Matheus, o seguinte, o Brendo não joga, né? Tomou o terceiro amarelo, o Vinícius vai pro jogo. Você está jogando o jogo inteiro com o Brendo e o Vinícius na sua frente, como é que vai ser essa agora novidade, um outro jogador ali na zaga, como é que tá o trabalho? Olha, a gente trabalha muito firme e o professor Marelli até, você perguntou do Matosinhos para ele, e eu tenho a ousadia em falar que ele é um treinador muito bom e tem o grupo todo na mão, ele tem o vestiário, se é assim que eu posso dizer. Ele tá há quanto tempo lá, Matheus, o Marelli já? O Marelli já está agora há 2 anos, mas ele estava em 2015 também, naquela parceria que ele era treinador do Corinthians. Então ele já conhece. Já conhece também. E voltando à sua pergunta, o Lucas, que era o zagueiro que estava jogando antes de chegar o Vinícius Bebê, ele estava junto com o Breno e a gente formava ali nosso trio de zaga ali. E ele dava conta do recado. Então, o Lucas, se entrar o Paulo, independente de quem entrar, a gente trabalha muito igual. O Marcelo dá o trabalho igual para todos e acho que não vai ser novidade nenhuma, caso a saída do Brendo.
Legal, gente. Olha, nós estamos falando aí de Flamengo e Guarulhos, falamos de alguns jogadores que foram citados aí, até essa que é a 5ª rodada da segunda fase. Nós temos aí o Cleison do Comercial na Artilharia com 12 gols, o Felipe Lobo do Joseense com 10, o Linca do Talentos 10, você falou do Talentos 10 ainda há pouco, né? Tá em off, com 9 gols, e o Luan Costa do Flamengo e o Alan empatados com 8 gols. Legal a gente passar esses dados, né, gente? É uma competição forte. Olha, até agora, das 40 equipes participantes, até a presente data foram 747 gols em 312 partidas, uma média de 2,39 gols por partida, produção. Você caprichou para vir fazer o programa hoje, hein, produção? Bacana. Tá. Não, legal esses dados, né? Vai dando para o telespectador uma noção da grandeza da competição. O pessoal fala, A2 é uma competição forte, gente. E você não pode ficar de fora desse espetáculo que vai acontecer aqui no estádio Antônio Soares de Oliveira. Eu só... Como é que tá? Deixa eu informar o telespectador, como é que tá o ingresso lá? R$10. R$10? 5, né? 5 para aposentado? Garrafa PET, não. Vai ter? Não vai ter, acabou. Não. Então é 5 inteira e meia. Não, 5 inteira não. Aliás, 10 inteiras e 5 meias. Gente, ó, R$10, né? Para você ver um grande espetáculo. Mas ao vivo. Oi. E os assessores de imprensa Daqui a pouco eu vou mostrar os assessores do Flamengo e do Guarulhos. Produção, quanto tempo nós temos já aí? garantiram que o bicho minutos? vai ser pompudo, viu? Vai ser um bicho pompudo. O Tassi está querendo saber quanto é que vai rolar de bicho aí. Bom, na realidade, a federação faz muita política com esse futebol da segunda divisão. Ele abre as portas para todo mundo, uma hora fecha, outra hora abre. E botar 2 clubes da cidade no mesmo grupo é o fim da picada. Torna-se um festival. É Flamengo e Guarulhos, Guarulhos e Flamengo, Flamengo e Guarulhos, Guarulhos e Flamengo. Não dá. Acho que se pensa aí, tá, as equipes não saírem muito do seu reduto. Não, acho até evitar despesa. Mas perde a força. Aí. Perde a força, perde o valor técnico. Na realidade, nesta chave, só Flamengo, Guarulhos, Paulista e São José, mas ninguém. Não, ainda mal é um time novo, é uma surpresa, mas na realidade são esses aqui. Os outros todos são conhecidos, com exceção do Mauá, que está disputando bem, montou um time para fazer uma boa campanha. Não dá para botar um Mogi das Cruzes com 2 equipes disputando times que não têm a mínima estrutura, a mínima. E que dá WO no último jogo, né, Tassi? Então não dá para dizer. E poderia ter prejudicado o Flamengo e não dá para formar uma mídia desses que estão aí. Como é que vai ser as outras fases? Como? Aí é que tá. E o próprio Guarujá também deu WO. Guarujá. Essa campanha do Primavera, Ulisses, é importante a gente falar, eles chegaram nos 27 pontos, mas tiveram 6 pontos dados a eles porque o Guarujá não jogou. E esse festival que se torna a segunda divisão acaba tirando o público do estádio. O público está cansado de ver os mesmos jogar toda hora. Não dá, vamos mudar isso, tem que mudar. E afasta o público. Veja as rendas que são ínfimas, né? Infelizmente a gente vê rendas bem mais fortes de outros clubes, mas aqui não por isso. O São José está pondo 1.000 pessoas, por exemplo, aqui coloca 200. Mas de qualquer forma, vamos lá, o torcedor tem que ir. Sim, opa. Acreditamos num bom jogo, né? A Esportiva vai estar lá, né, Tassi? Sem dúvida. Tassi Juliano, né? A gente vai trazer aí na semana que vem a imagem desse grande espetáculo, mas nada como assistir ao vivo, né? Torcer, né? Você, torcedor do Flamengo, você, torcedor do Guarulhos. A presença da torcida é importante num jogo de decisão, né? As 2 equipes têm consciência que precisam fazer um bom espetáculo em busca da vitória para poder continuar. Tá aí, ó, Guarulhos e Flamengo, sábado, 15 horas. E no grupo 9, o outro jogo, o São José recebendo em casa o Mauá. Como já disse o Juliano, o São José entra como franco favorito. Mas como eu disse aqui num comentário no futsal, lá nos Jogos Regionais, gente, que eu já vi de tudo no esporte, é sério, vi. Ali foi uma coisa que saiu tão natural, Tassi. A gente já estamos aí com 45 anos participando dessas experiências maravilhosas que é o esporte, gente. Quando eu falei que já tinha visto de tudo, realmente... A gente pensa que viu de tudo, mas acho que... Mas milagres acontecem, eu tinha dito, acabei de falar, milagre... Estou falando dos meus comentários, né, nos jogos regionais. E o que acontece? Tudo pode acontecer. O diretor já estava perdendo, faltavam 4 segundos. Vamos seguir. A Uivo empatou, depois foi para os pênaltis. Né? Francisco Morato já pintava como favorito.
Olha, no jogo de Francisco final. Morato sempre teve bom futsal, Não viu? teve, fez um grande espetáculo. E acabou que nos pênaltis, o Guarulhos trouxe o título no futsal. Então, vai saber, São José e Mauá lá. Embora haja toda uma questão de predileção, ou de repente da estatística mostra que o São José é o grande favorito, podemos ter surpresas, né? Vale tudo. Eu torço aqui para que tenhamos na próxima fase, né, Guarulhos e Flamengo. Maxwell, esses confrontos simultâneos, Flamengo e Guarulhos, Guarulhos e Flamengo, dá uma demonstração de que o técnico pode fazer o jogo, pode saber quem possa produzir mais ou não. O técnico se favorece disso? Vocês se favorecem nisso? Acho que para ambas as equipes há um favorecimento e um desfavorecimento, porque acabam já se conhecendo muito. Pois é. Então já ficam meio ali jogadores de cartas marcadas, né? Isso. Todo mundo já se conhece, todo mundo já meio que já sabe como um outro vai jogar. Então fica meio complicado. Tanto que a gente, quando acabou a primeira fase, um dos clubes que a gente já falava, será que vai cair na mesma chave, todo mundo de novo, tal, porque vai ser sorteio? Porque a gente já sabia que já se conhecia, tanto o Guarulhos, Flamengo, quanto o São José, que já jogaram na fase anterior. Pois é. E dificilmente mudaria tanto o estilo de jogos de ambas as Concordo equipes. com você, é uma faca de dois gumes aí. Dois legumes. Dois legumes. Concordo com você. Então, né? E vai ser um jogo que a gente, o Guarulhos, não pode mais um empate. Sim. Que já teve o retrospecto de 3 empates, porém, nesse jogo, pra gente, o empate já não beneficia em nada. Exatamente. Se acabar empatado, a gente tá fora. Exatamente. Então, Aliás, vou até fazer uma pergunta em cima disso que você falou e também vale para o Matheus. Primeiro jogo 1-1, segundo jogo 1-1, terceiro jogo 1-1, e agora? Meio a meio, tá bom? E agora? falar em resultado é até um pouco, eu acho, não tem jeito. seria antiético, né? Eu falar E não que tem resultado. jeito, né? Porém, cada um vai defender o seu lado e a gente sabe do Guarulhos a importância da vitória pra gente, porque se a gente sair de campo empatado, pra gente acabou o campeonato. Então, a gente espera a vitória. Porém, é um jogo como o Ulisses já falou, futebol, esporte, acontece tudo. Não, mas de repente uma hora ganha lá de São José. Não sei. Exatamente. O Flamengo ainda tem a vantagem do empate, mesmo com a derrota, pode sair classificado de campo. Pra gente, só tem um resultado. Assim como no último jogo contra o Mauá. A gente entrou em campo sabendo, a gente só pode ganhar. Porque se a gente empatar, a gente já estaria matematicamente fora. Como é que foi o gol do Foguinho contra? Foi gol contra mesmo? Foi gol contra, porque foi uma jogada que até deu um pouco de repercussão essa semana, né? Que foi muito bem trabalhada a jogada entre o meio de campo ali, o Custódio, o Mendes e o Júlio, foi muito bem trabalhada. E o Alisson, que é o atacante, ele chegou, deu um biquinho, o goleiro defendeu e o zagueiro que vinha acompanhando o Alisson perdeu a passada, a bola bateu nele e entrou para dentro do gol, né? Não importa, faturamos. Exatamente, foi 1-0 que foi os 3 pontos que nos mantém vivos na competição. Olha, eu acredito, viu, Tassi, amigos, companheiros, né, aqui da tribuna, enfim. Eu acredito que, tanto de uma parte quanto da outra, o que se pretende é buscar a vitória, o que se pretende é apresentar um bom futebol. Ontem eu estava vendo também na narração lá do Corinthians de Chapecoense, a gente está jogando com o regulamento debaixo do braço. Eu não acredito muito nisso não, viu, gente? Eu acho que a equipe que vai para um jogo, ela quer vitória, ela quer ganhar. E nessa idade, nessa fase, né, a equipe querendo o acesso para a Série A3, né, o pessoal está na vitrine, gente. O atleta está na vitrine, ele quer mostrar o seu melhor. Porque sabe que está sendo visto, sabe que estão fazendo uma carreira, né? Então já fizeram uma primeira fase maravilhosa. Eu acredito que teremos um bom espetáculo, que as duas equipes vão para o seu máximo, né? Porque tem que passar para a próxima fase e as duas equipes, não está nada certo ainda não, né? A gente vai saber como é que ficou a coisa depois do jogo, como já mostramos aí sábado às 15 horas, tá bom? Tá se legal estar aqui com vocês, o nosso abraço, viu? Quer acrescentar mais alguma coisinha? Apenas tá estourando aí. Quero cumprimentar o Vanderlei Nogueira, da Jovem Pan. Opa, um abraço, Vanderlei. Está nos acompanhando pela internet. Obrigado pelo carinho sempre, viu? E com tristeza a gente vê a saída do Josival Peixoto, da Jovem Pan. 40 anos de trabalho e está deixando a Jovem Pan. E um abraço a todos que nos acompanham. É sempre um prazer que se renova falar de futebol, esportes de uma forma geral. Juliano. Mandar um abraço para o subsecretário de Esportes, professor Tom, que já confirmou a presença sábado no jogo, vai estar lá. E convidar mais uma vez o torcedor, né, Ulisses, para lotar o Antônio Soares de Oliveira e que vença o melhor, um bom jogo para o Matheus, um bom jogo para o Max.
e que a cidade possa ser bem representada nesse sábado. Maxwell. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, podendo compartilhar aqui um momento com o Matheus aqui de amizade, que a gente sabe que o futebol Mas se hoje sobrar é muito... bola, você manda no gol, né? Exatamente. Exatamente. Queria novamente agradecer a oportunidade e convidar todo o torcedor guarulhense, o simpatizante por futebol de Guarulhos, a estar no Antônio Soares de Oliveira sábado, que o apoio de toda a torcida, ter muita mais gente na arquibancada, isso é benéfico para o espetáculo, porque abrilhanta o espetáculo. Quanto mais gente na arquibancada, mais bonito fica o espetáculo. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui e que seja um bom jogo e que o melhor vença. Só posso passar uma informação rapidinho que o Herrera lembrou, é importante. A gente Herrera, vem pra cá, deixa eu mostrar eles aqui, produção. Segura pra mim um pouquinho, acho legal. Não, peço para eles mostrarem o cheque. Pelo respeito, né? Olha, tá aqui o Herrera, aqui, olha, João, sempre nos ajudando aqui. a gente sabe que lá no do outro sábado, lado, o João Rafael. Vem cá, João. A gente sabe que no sábado tem a Feira Livre, né, Ulisses, ao lado do estádio. Por conta do jogo, a feira vai ser realizada na Rua Bezerra de Menezes, mas às 11h30 da manhã a feira já vai ser encerrada, porque a rua vai ser dividida para a entrada das torcidas. Então, para quem usa a Feira Livre lá no Tranquilidade no sábado, 11h30 a feira já vai estar encerrando para o jogo. Passa o microfone aqui, deixar eles aqui chamar a torcida. Vai lá com você aí, ó. Capricha aí, hein? Bem, então vamos lá, né? Então, mais uma vez, Esse é Herrera do sábado, Flamengo, 3 horas, É. lá no Ninho do Corvo. Né? Queria chamar toda a galera aí da comando, toda a torcida rubro-negra, para comparecer nesse jogo importante aí pra gente. Nossa, clássico é clássico, né? Igual a gente fala, mas a gente confia aí, a gente tá fazendo um bom trabalho essa semana. A gente, se Deus quiser, um empate classifica, mas vamos lutar pela vitória. Como aí. você faz, Sempre respeitando. como você faz lá nos jogos do Flamengo, você fica lá com o microfone do som do estádio, né? Placar no Antônio Soares de Oliveira, quanto? Tá aqui o João Rafael, leva o nosso abraço ao Edicinho lá, né, o presidente do Flamengo. E você também leva o nosso abraço lá, o Ricardo Ageia. Faça uso do microfone, né? Convide a sua torcida também para prestigiar a equipe no próximo sábado. Torcida do Guarulhos, compareça lá ao estádio Antônio Soares de Oliveira, sábado, 3 horas. Contamos com vocês lá pra gente sair essa zica aí de 1-1, sair com a vitória, para nossos jogadores, treinadores, o treinador Cláudio Matosinho, estamos treinando aí debaixo de chuva, sol, para buscar essa classificação, porque a gente merece, chegou aqui e a gente quer passar. Olha, eles fazem estão fazendo a parte deles, né? Comissão técnica, pessoal do marketing, jogador, você torcedor, faça a sua parte também, comparecendo lá no estádio. Vambora, 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 vambora. Gente, olha, legal estar aqui, o programa volta na próxima terça-feira, com imagens desse, que sem dúvida vai ser um grande espetáculo, né? Flamengo, ao contrário, né? Guarulhos e Flamengo, porque o mando é do Guarulhos, não é isso? Isso. É isso, né? Gente, fiquem todos com Deus, um ótimo fim de semana e até lá.